gente, tudo bem? Estamos aqui no nosso primeiríssimo vídeo do ano, mas o assunto ainda é meio que o ano passado. Isso porque eu vim contar pra vocês quais foram os melhores livros de 2015 na minha opinião. Na verdade, eu não vou falar sobre os livros que foram lançados em 2015 ou os livros que ficaram mais famosos em 2015, eu vou falar só sobre os livros que eu li. Então pode ser que tenha livro que nem foi lançado em 2015, que seja mais velho, etc. Mas são só mesmo os livros que eu li durante esse ano. Eu fiz uma listinha assim por alto com os livros que eu li, na verdade os que eu lembrei, né? Se estiver faltando alguma coisa, paciência. E aí eu separei os melhores dessa lista pra contar pra vocês. Alguns desses livros já apareceram aqui no canal, alguns já tem resenha lá no blog, e alguns eu ainda não falei nada sobre eles, mas agora eu vou falar. Então vamos começar logo isso aqui. O primeiro livro que eu quero falar é também o último livro que eu li no ano passado, que é Dois Garotos Se Beijando. Quando eu comecei nesse livro eu achei que eu ia odiar, porque eu não me dei muito bem logo de cara com a forma com que ele é escrita. A narrativa é muito confusa e eu ficava o tempo todo me perguntando quem é que estava narrando, porque além de ser uma coisa confusa, ela era uma narrativa como se fosse mais de uma pessoa narrando. E isso não é uma coisa que a gente vê com tanta frequência, então eu fiquei meio bugada com isso. Outra coisa que me confundiu também no começo é porque esse livro, ele não fala só sobre dois garotos, como diz o título, mas são vários núcleos, são vários garotos, vários casais de dois meninos. Só que isso no começo acaba confundindo um pouco porque você vai misturando as histórias, porque é meio que um capítulo, só que ele não é dividido em capítulos, são parágrafos, são trechos da história de um casal, aí depois do nada já corta pra história de outro casal, mas depois que você pega o ritmo, que você acostuma com a narrativa, que você se acostuma com os casais, cara, fica muito incrível. Esse livro é um livro assim que eu recomendo pra todas as pessoas, porque ele não é só uma história sobre amor, é uma história também sobre preconceito, é uma história sobre as coisas que a gente coloca na nossa cabeça e que a gente vendo pela visão de outra pessoa passa a ser totalmente diferente. Esse livro me tocou muito, muito, muito profundamente. Eu amei de coração, ele me emocionou muito, me fez parar pra pensar em muitas questões que eu achava que eu já tinha parado pra pensar, mas que na verdade eu só tinha passado superficialmente. Então depois de ler esse livro eu consegui, tipo, penetrar muito mais em certos pensamentos e imaginar coisas e enxergar coisas que eu ainda não tinha visto. Pra quem gosta também de já ler o livro marcando as páginas ou marcando as frases, vai ficar louco com esse livro, porque tem muitas passagens legais, muitas frases de impacto, muitas frases profundas, então é um livro que eu recomendo demais pra todo mundo. Sério, gente, de coração, é muito bom mesmo, sério mesmo. O segundo livro é Eleanor Park, que é um livro que bastante gente já conhece, que bastante gente já ouviu falar e que foi um dos primeiros livros, se não o primeiro livro que eu li no ano passado, então já dá pra ver que eu comecei o ano com boas leituras, né? Esse livro é mais um daqueles romances adolescentes, mas ele, além de ter todo esse romance e falar sobre essa vida na escola, ele também trata dos assuntos familiares, então ele acaba sendo um pouco perturbador e um pouco profundo às vezes, mas isso, na minha opinião, só faz com que eu me sinta mais envolvida na história e que eu goste mais ainda desse livro. Sem contar que o jeito da autora escrever é simplesmente maravilhoso. Ela faz com que você queira ler instantaneamente qualquer livro dela que ela tiver lançado. Então, se houver um livro na livraria com o nome dela, eu simplesmente vou querer comprar, independente de saber qual é a história ou não, porque simplesmente ela escreve muito bem e todos os livros dela são muito bons. Pelo menos todos que eu li até agora, né? E por falar em boas autoras, a gente tem agora um livro da Sophie Kinsella, que também é uma autora maravilhosa. Tudo que ela escreve é super engraçado, que você não consegue parar de ler em um momento. Na minha opinião, de todos os livros da Sophie Kinsella que eu já li, A Procura de Audrey é o melhor, assim. Foi o que eu gostei mais. E é engraçado que foi o primeiro livro que ela escreveu sobre adolescentes, porque geralmente ela escreve sobre adultos, sobre esse pessoal, assim, um pouquinho mais velho. E ela fala sobre outros temas, sobre comédias do dia a dia, mas nesse livro aqui ela abordou temas mais pesados, como alguns problemas psicológicos, como alguns problemas familiares, então é um livro que tem um conteúdo mais pesado, mas que nem por isso fica chato, fica denso, fica cansativo de ler. Você consegue passar por todas as páginas entendendo tudo que está acontecendo e cada vez querendo saber mais o que vai acontecer. Outro livro que eu queria muito indicar é Azul é a Cor Mais Quente. Eu era cheia de preconceitos a respeito desse livro porque muita gente viu o filme e falou que é uma coisa horrorosa, que não vale a pena, não sei o que. Eu ainda não vi o filme, mas o livro eu posso garantir que é maravilhoso e eu perdi tempo de não ter lido antes. Na verdade, é uma HQ, ó, então ele é todo ilustrado, todo em quadrinhos e isso faz com que a leitura seja mais rápida ainda, muito mais dinâmica. Você vai passando pelos quadrinhos e lendo as pequenas frases e isso, nossa, o livro voa e você nem percebe.
Eu li ele assim, tipo, em 2 horas, é uma coisa que dá pra você ler bem rápido mesmo. E ele já começa de uma forma meio que revelando o final, mas mesmo assim você não deixa de se surpreender por cada coisinha que vai acontecendo. Mais uma vez, é um livro que vai além dessa temática de um casal homossexual. Eu acho que a gente devia um pouco meio que parar de classificar os casais como hétero ou homossexual, porque na verdade eles são casais. Mas enfim, sobre o livro, ele começa a falar bastante sobre preconceito, sobre descobertas e sobre a vida familiar. Então é bem interessante, eu também recomendo pra todo mundo, principalmente porque é uma leitura rápida, bem fácil também. Um livro que me surpreendeu muito positivamente foi O Chamado do Cuco. Eu sinceramente achei que não ia gostar. Na verdade, esse livro ele foi escrito pela J.K. Rowling e ela usou outro pseudônimo, ela não usou o nome verdadeiro dela, mas ela já tinha escrito outro livro que foi Morte Súbita, e ela escreveu, é um livro assim, bem diferente de Harry Potter. É um livro mais pra adulto, com outro tipo de temática, e eu achei que eu não ia gostar muito, até porque o outro livro nesse estilo não me prendeu muito. Mas eu me apaixonei por esse livro e eu quero muito ler a série inteira. Na verdade, eu só tenho 2 livros e o outro livro eu também li esse ano passado, e ele também entrou pra minha lista de favoritos, eu só não tô com ele aqui, que é o Bicho da Seda, alguma coisa assim. E é a continuação desse, e é muito maravilhoso. Eles contam a história do Strike, que é um detetive particular, e ele soluciona casos assim muito mirabolantes que todo mundo acha que é uma coisa, a polícia acha que é uma coisa, e ele começa a ir pro outro lado e ele descobre a verdade mesmo por trás daquilo. Então você se vê ali querendo descobrir, querendo fazer parte, entender o raciocínio dele. Então você fica cada vez mais curiosa, você não consegue largar porque você quer saber realmente o que vai acontecer naquela história, qual vai ser o desfecho. Então, tanto esse quanto o segundo livro da série estão na minha lista de favoritos de 2015. Outro livro que eu já falei aqui no canal é Vida e Morte. Para quem não sabe, Vida e Morte é uma edição especial de Crepúsculo, é uma edição comemorativa do aniversário de 10 anos da série. Para fazer uma brincadeira, para não deixar a data passar em branco, para mudar um pouco as coisas, a autora resolveu inverter os gêneros, então todos os personagens masculinos passaram a ser personagens femininos. Quando eu vi sobre isso, eu achei meio confuso e eu não consegui entender muito bem o propósito, não consegui entender como isso ia funcionar, mas eu garanto pra vocês que é muito divertido ler esse livro com os gêneros invertidos. Outra coisa que me pegou também é que já fazia bastante tempo que eu tinha lido os livros de Crepúsculo e eu nem tinha reparado que eu estava com saudade da história. Então foi uma nostalgia boa poder ler esse livro, mesmo que com os personagens invertidos. Foi bem divertido ver a personalidade do Edward meio que na Bella. Algumas coisas mudaram, inclusive o final teve que ser adaptado, mas a história é basicamente a mesma e continua realmente bem legal. O próximo livro da minha lista é O Mágico de Oz, e vocês podem ficar pensando, caraca, como que ela ainda não tinha lido O Mágico de Oz? E eu também não sei explicar porque eu nunca tinha lido, mas agora eu garanto pra vocês que ele é um dos meus favoritos de infantil. Eu gostei muito, muito, muito das mensagens que o livro passa, do jeito como ele é escrito, porque embora ele seja um livro antigo, ele não é um livro daqueles difícil de ler, então você lê facilmente, sem precisar se preocupar com muitas coisas. E eu gostei muito desse livro, gente, muito, 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 muito amor. Garota Online é outro dos meus favoritos, e eu já vi muita gente que não gostou dele, que achou um romancezinho bobo e etc, mas não me levem a mal, mas eu gosto desse tipo de livro, eu gosto desses clichês adolescentes, etc. Então, pra mim foi uma leitura bem legal, bem proveitosa, e apesar de ser bem clichê, ela te leva pra alguns pontos bem interessantes, coisas assim que às vezes você não estava esperando, e fora que eu também me identifiquei bastante com a personagem principal. Não só porque ela tem um blog, mas porque ela tem alguns hobbies, alguns gostos bem parecidos com o meu, alguns traços da personalidade dela também são parecidos com o meu. Então, independente do povo ter gostado ou não, eu gostei, isso que importa, né? E o último livro que eu tenho pra mostrar pra vocês é Isla e o Final Feliz. Esse livro faz parte de uma trilogia, mas é daquelas trilogias que você não precisa ler o primeiro para entender os outros. Então é uma coisa assim que se você não quiser ler o primeiro, você pode ler direto o terceiro, que você vai entender super bem. Então o primeiro livro, que é A Anne e o Beijo Francês, conta a história da Ana, que é uma outra personagem que não tem nada a ver com esse aqui. O segundo livro é Lolly, o Garoto da Casa ao Lado, que também conta uma história totalmente diferente. E agora é a história da Isla. Mas mesmo sendo essas histórias diferentes,
sempre um personagem do outro livro aparece nesse, então é legal você encontrar esses personagens de novo, porque mesmo que aquele livro não tenha continuado, aquela história não tenha ido pra frente, assim, não tenha sido escrita, você consegue entender mais ou menos como tá a vida daquelas pessoas, que você já leu lá no primeiro e no segundo livro, agora aqui no terceiro. Uma das coisas que eu mais gostei em Isla e o Final Feliz é que ele é um livro extremamente engraçado. E eu lembro que quando eu comecei a leitura desse livro, eu tava sentada no Starbucks fazendo hora, não tava fazendo nada, eu só tava esperando a hora passar mesmo. E eu simplesmente começava a rir alto, porque ele é muito engraçado e você tá numa cena super normal e do nada acontece alguma coisa inesperada, muito engraçada. Então eu fiquei rindo sozinha, assim, as pessoas ficavam até meio, assim, sei lá, achando que eu era maluca, mas esse livro é muito engraçado e a história dele é muito amorzinho, gente. Esses 3 livros eu recomendo demais porque eles são todos muito fofos e é quase impossível a pessoa não gostar, sinceramente. Então, gente, essas foram as minhas leituras favoritas de 2015. Eu procurei separar os mais favoritos mesmo. Claro que tem outros livros que eu li e gostei bastante, mas esses foram, assim, os que mais me conquistaram meu coração. Então eu quis dividir aqui com vocês. Só lembrando que esse vídeo não é uma resenha, então eu falei só brevemente sobre cada livro, falei por que eu gostei deles, etc. Não fiz nada muito aprofundado como uma resenha. E outra coisa importante é que eu também não coloquei os livros em ordem de preferência, por favor, porque eu não me dou muito bem com esse negócio de colocar as coisas nesse tipo de ordem. Então eu só fui falando aleatoriamente sobre os livros que eu gostei e eu nem sei qual foi que eu gostei mais, tá? Esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Aproveitando que esse é o primeiro vídeo do ano, deixem também aqui embaixo as sugestões de vocês, os próximos vídeos que vocês querem ver por aqui, os próximos temas, todas as ideias legais que vocês quiserem me passar, é só comentar aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, aproveita e já clica no gostei e se inscreve aqui no canal se você ainda não está inscrito. Por hoje é só isso tudo. Um beijo enorme e tchau!